Ei, Renê, tudo ótimo. E com você? Tudo tranquilo, né? A última vez que nos vimos, pelo menos estávamos no Rio, né? Agora está cada um num Poxa, lugar. foi tão legal aquele encontro. Você estava indo para Niterói, né? Participar de um workshop. Nossa, quanto Sim, tempo a gente não se via presencialmente. E eu acho que essa live um pouco é fruto daquela nossa conversa, porque foi uma conversa breve, mas foi uma conversa que me deu vontade de continuar. Então, essas lives aqui é assim, vamos lembrar que, imaginar que estamos lá no café, café e companhia, e isso, vamos continuar conversando, né? sim, Tema, sim. tema, tema de hoje, você sabe que foi meu aniversário ontem, né? Então eu estou aqui ainda nos desdobramentos da celebração. Meu aniversário é isso, é estar com os amigos, é estar conversando. E, e esse tema de hoje é um tema que me agrada bastante, né? Eu sempre converso contigo, eu aprendo. Na hora que eu me proponho a falar, eu também me coloco num lugar assim de, de construir melhor as ideias, né? E as perguntas que as pessoas possam fazer também são muito bem-vindas. A gente, no passado, eu fazia um roteiro de algumas perguntas, mas ultimamente eu tenho me colocado nesse campo de, vamos ver o que vem, né? O tema é um tema que pode ir para vários lugares. A gente se propõe a falar hoje de traumas familiares e essa ideia da psicogenealogia e de outras formas de ampliar o olhar. Se apresenta um pouco aí, eu nem se apresenta, você gostaria de falar alguma coisa sobre o tema, introdutório, de maneira introdutória, você quer que Sim. eu aborde alguma coisa, fique à vontade. Vamos fazer uma costura, né? Antes de mais nada, né, gostaria de agradecer ao meu colega Rinaldo Almeida, né, mediador, né, pelo convite, né, para falarmos desse tema, né, trauma e herança, né, herança familiar. Meu nome é René Schubert, sou psicólogo e psicanalista, né? E o nosso contato, né, Rinaldo e eu, é exatamente porque nós dois gostamos de escrever, né? Ele tem um livro, eu tenho um livro, foi por aí que a gente começou a trocar figurinha, né? E nós dois trabalhamos a partir de métodos de resolução de conflitos, né? Tentativas conciliatórias, de mediação de conflitos. E tanto na área do Rinaldo quanto na minha, conflitos populam. Na verdade, na vida de todos vocês, né? Conflitos populam. De todos E a nós gente. também, né? Exato. E aí a gente está fazendo aqui um exercício criativo de talvez olhar para esses conflitos tanto no reconhecimento deles, como eles se mostram, mas também nas possibilidades que eles trazem. E essa era a postura que nosso querido professor, Bert Hellinger, tinha, né? Primeiro, uma postura aberta em relação àquilo que se mostrava, tal como se mostrava. Em seguida, verificar se o sistema, assim como ele tem dificuldades, reveses, complicações, também tem recursos, possibilidades, formas criativas de lidar com aquilo que é tão dolorido, tão sofrido. Lógico que isso é um percurso, isso não é um estalar de dedos, né? É um percurso, e muitas vezes o que a gente pode perceber nas pessoas que nos procuram é que elas já estão nesse caminho. Exatamente por isso que elas conseguem, né, dialogar com a gente e tal, porque senão fica aquela conversa meio esquisita, né, de tipo, nossa, você está falando de trauma e de conflito, você está falando de possibilidades e soluções, mas isso é uma coisa muito ruim, né? Ok, a gente não tá dizendo que não, mas, como diz a nossa querida colega Daniela Migliari, é um exercício de travessia, atravessar as dores, atravessar os conflitos, né? E conseguir sair deles recursado, né? Porque aquela dor, daquele jeito, eu não vivo mais. Eu
me transformei com aquela dor, né? E às vezes não é uma dor nem minha, né, Rinaldo? E aí eu vou começar a apresentar o nosso tema aqui. Às vezes é uma dor que está presente no meu sistema, que todos nós no meu sistema familiar temos, às vezes sem saber, é um transe familiar. Doutora Úrsula Frank Bryson fala bastante disso. E nesse transe, o que eu vou fazendo? Eu vou replicando, repetindo, reproduzindo uma coisa disfuncional. Enquanto eu não olhar para isso, a coisa não vai ter uma resolução. Porque muitas vezes a gente tem vários colegas que falam disso, entre eles, eu vou citar aqui Stephen Hausner, a doença, ela aponta para algum lugar. Ela aponta para algo que precisa ser visto, ou como dizia Bert Hellinger, para alguém que precisa ser incluído. Novamente, não é fácil, não é o estalar dos dedos, não é tirar coelho da cartola, né? Tem todo um processo, né? O Rinaldo tem todo um processo, eu tenho todo um processo, o colega Matheus acabou de entrar aqui, né? Biomédico, também tem todo um processo, né? Quer dizer, cada terapeuta vai desenvolver aí seu expertise para que essa dor possa se mostrar e para que juntos possamos caminhar pela dor, né? E talvez atravessá-la. Talvez. Boa noite, querido amigo. Boa noite a todos vocês que estão presentes aqui. E eu acredito que essa é uma introdução, Rinaldo. O que você achou? Maravilha. Eu adorei. E quando você fala de, né, que eu sou mediador, eu gosto muito, e eu vou tentar aqui que a gente faça pontes, né? Você é psicanalista e eu fiz muitos anos de psicanálise nesse processo de olhar para as nossas sombras, para lembrar lá o que fala a Daniela, né? Para olhar ali para aquilo que cada um de nós viveu de muito duro na infância, provavelmente. Lembrando que isso foi uma proposta do próprio Freud, né? Se você não olha para aquilo que te traumatizou, vira um recalque. E ali, aquilo ali, não quero olhar para isso. Tudo bem, você tem todo o direito de não olhar, mas aquilo passa a te perseguir no sentido daquilo ali, você vai viver experiências e conflitos que estão reproduzindo isso. Eu vou além, porque assim, né, algumas pessoas como Jung, como o Hellinger e até Santo Agostinho, mostraram isso que você falou, né, que para além dos traumas de infância, existe algo atrás, né, nas gerações anteriores, que também são questões que repercutem hoje na nossa questão, na nossa saúde ou na nossa doença, e que provavelmente aquele trauma lá da infância que eu vivi talvez tenha a ver com isso, porque os traumas, muitas das vezes, como você falou, a doença, né, é uma oportunidade, né, é um chamado da alma da gente para algo ser curado, né? E ultimamente, para além dessa coisa da psicanálise, da terapia haitiana, das constelações, eu tenho também pesquisado muito as culturas tradicionais, tanto africanas quanto indígenas, né? O Krenak fala algo que está muito em moda hoje, o futuro é ancestral. Né? Então, assim, se o futuro é ancestral, essa noção de tempo, tudo bem, tem pessoas que não querem olhar para essa ancestralidade. E, mais uma vez, a gente respeita. Né? Agora, um dos motivos que me traz essa discussão da live é assim, eu confesso que aí no meu processo de autoconhecimento, depois de mais de 20 anos de análise, depois de olhar para os meus pais, de fazer aquele movimento
de tomar o pai, de tomar a mãe, de refazer os caminhos interrompidos e tal, eu percebo que ainda falta bastante coisa para aquilo que a gente busca, que é o estado de presença, né? Que é aquela coisa de eu estar no aqui, no agora, e aí eu começo a buscar olhar para trás, e eu queria discutir aqui contigo, conversar contigo, sobre assim, bom, se é o caso de uma pessoa que está disposta a fazer esse olhar, quais são as possibilidades de fazer isso de maneira respeitosa? Né? Porque esse é o primeiro passo. A gente sabe que muita gente diz, olha, não, mas essas coisas lá do passado, dependendo da forma como eu olho, é algo que você não tem esse direito, né? Então, essa talvez seja, antes da gente pensar de como, se quer olhar ao passado, se quer olhar para trás, né? Primeiro, qual a postura que eu não devo ter, né? Não devo ter uma postura de apontar o dedo, de ficar olhando para aquele avô, aquele bisavô, né? Aquele ancestral que fez algo que eu não concordo, e também de não salvar, de não querer, eu agora, do alto da minha onipotência, eu vou curar a minha família olhando, não, menos, né? Menos, como se fala lá em Minas. Então, a discussão eu acho que é essa, assim, né, Renê? E aí eu gosto de trazer nessa live, assim, casos concretos que nos ajudem a pensar na prática, sem a pretensão de esgotar os assuntos, mas como seria razoável a gente pensar nisso, né? Então, imagina aquela situação de uma pessoa que está nessa busca por um estado de presença, que já fez todos os movimentos, a terapia e tal, mas que ainda, né, tem dificuldade porque os conflitos estão aí acontecendo e tal. E aí ele faz lá dentro da psicogenealogia, ele conversa com um, conversa com outro, joga no Google, e ele descobre que ele teve bisavós, 2 bisavós, por exemplo, é um exemplo, né? Que foram assassinados. E aí, quando ele olha para isso, né? Isso mexe com ele, ou com ela, né? E sem querer imaginar, né? E aí, essa é um pouco a discussão que eu acho que a gente pode, talvez, sem a pretensão de esgotar, buscar como fazer essa conexão, né? Lembrando que, para além dessa coisa muito da razão, a gente sabe que nesse olhar mais tradicional, indígena, existem as medicinas, como a própria ayahuasca, que muitas vezes ajuda as pessoas a se conectarem. A própria ciência, hoje em dia, eu fico vendo algumas pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, do avanço do uso até de psicotrópicos no set terapêutico, com muito cuidado, mas com muito respeito, e como isso, de alguma forma, tem ampliado esse olhar. Então, assim, né, essa é uma discussão que eu acho que me dá vontade da gente tentar pensar junto. Primeiro isso, qual seria essa postura respeitosa, né? E como a gente poderia trazer para o nosso corpo também, né? As nossas doenças. Eu estou com uma doença, eu estou com algo que me aflige. Até que ponto olhar para essa mensagem, né? Ou pensar nisso. Às vezes eu tenho um sonho quando eu começo a pensar nisso, e esse sonho também me traz algumas informações. Enfim, o que você acha disso, Renê? Começando do fato que a família margarina só existe na propaganda, né? Então, todos nós temos, né? Você usou o termo recalque, né? Todos nós somos assombrados por fantasmas do nosso sistema. Muitas vezes fantasmas que a gente desconhece, né? Que não estão claros, mas existe algo que assombra aquela casa, que assombra aquelas relações familiares. Então, aqui eu estou falando de todos, né? Logicamente que com cada família isso vai se mostrar de uma forma específica, né? Não é uma generalização,
né? Cada sistema é singular, mas sim, todos nós descendemos, né, de pessoas que tiveram dificuldades, passaram por guerras, passaram por conflitos sociais, guerras civis, conflitos religiosos, brigas, conflitos intrafamiliares, às vezes de sangue, né? Muito comuns aqui no Brasil, porque aqui o Brasil, inclusive, ele é um tecido, né? Como dizia, agora me faz o nome, se você lembrar, Rinaldo, você me fala, é um historiador, né? A questão das várias matrizes que nós temos no Brasil, né? A matriz indígena, a matriz africana, a matriz portuguesa e depois as matrizes imigrantes, né? Então, cada uma dessas matrizes traz sua cultura, traz seus próprios conflitos, e aí os emaranhados nesse grande contexto chamado Brasil, né? Quer dizer, como que foi feito isso? Né? Como que estes povos, essas culturas foram interagindo? E a gente percebe que muitas questões ainda precisam ser vistas e respeitadas. Então eu entro um pouco aí na seara que você introduziu, né? Quer dizer, o mais importante, eu posso olhar sim para a minha ancestralidade, para meus antepassados, com respeito. Então eu não vou arrumar, eu não vou salvar, eu não vou fazer melhor que eles, eu também não vou chegar e falar, pô, mas cara era bandeirante, meu, que coisa horrível. Não, porque aquele lá era soldado, matou tantos. Não, não. Não é um olhar de julgamento, é um olhar de respeito. E às vezes eu preciso de um mediador, de um facilitador, de um terapeuta que esteja ao meu lado, falando, mas qual que era o contexto deste ente naquela época? E aí a gente lembra de um dos escritos de Friedrich Nietzsche que fala, você não pode estudar um pensador sem saber a época na qual ele desenvolveu o seu pensamento. Porque isso diz muito sobre o pensador e sobre seu pensamento, né? Então, o facilitador, o mediador, ele vai tentar entrar naquele meio, conhecer os detalhes, para poder olhar para aquilo com respeito, né? E Sophie Hellinger, quando esteve em Brasília, se eu não me engano, foi em 2016, ela comentou sobre a questão da corrupção aqui no Brasil, das divergências políticas, das brigas políticas, e ela falou, enquanto o brasileiro não reconhecer seus povos ancestrais e respeitá-los, as discordâncias, as belicâncias vão se perpetuar, porque tem um emaranhamento lá atrás, né? E com isso a gente não está falando da gente sair abraçando todo mundo na rua, não é isso, né? Também não estamos falando para sair xingando, não, também não é isso. Vamos ver a história daquilo lá. Vamos ver a história daquela cidade, você mencionou Minas Gerais, né? Eu recentemente estive em módulo lá em Belo Horizonte. Cada lugar que você vai tem seu jeitinho, tem sua prosa, seu sotaque, sua comida. E quando você vai... Isso é ótimo no mineiro, né? Você vai perguntar, ele já aceita, vai falar, eu vou te contar um caso disso. Né? E aí vai destrinchando uma história, e essa história tem sabedoria, né? Ela tem um contexto, né? E isso nos transforma. E, de repente, transforma o René, que não é mineiro, que não nasceu lá, mas que, de repente, sintoniza com uma história, sintoniza com o caos e fala, nossa, isso me toca, né? Talvez toque meu corpo e toque alguém em meu corpo que está em sintonia com isso. Nós somos habitados por muitos, né?
Papai e mamãe são só o que a gente lembra mais rápido. Mas está aqui também vovô, vovó, tio, tia, irmã. Quer dizer, quantas pessoas nos habitam que são pessoas com as quais a gente tem vínculo, relacionamento, memória ou traços. E aí, hoje a gente fala tanto dos traços gênicos, né, genéticos, fenotípicos, como também epigênicos. Né? Quer dizer, aquilo que o Joy Manley fala bastante, nós não herdamos da família apenas traços genéticos, mas também uma herança emocional e de crenças. Aí você fala, ai gente, é muito complicado, já o genético eu não consigo acompanhar direito, né? E sim, e para isso eu tenho que sentar e conversar com a pessoa ao meu lado ou acompanhá-la nesse percurso, né? E aí você mencionou Jung, eu tenho uma passagem do Jung que eu acho muito bonita, né, que ele fala que a depressão ela é uma senhora vestida de preto que bate à porta da sua casa numa noite fria de inverno. E se ela fizer isso, abra a porta, convide-a a entrar, prepare um chá, sente-se e escute o que ela tem para lhe contar. É muito bonita essa metáfora, né? Ela fala da abertura e ela fala do respeito. Essa é uma postura para se olhar para as histórias ancestrais. E sim, são histórias difíceis. São histórias, às vezes, indigestas. Até porque de geração em geração, inclusive isso foi um bate-papo legal que Reinaldo e eu tivemos, a gente está vendo uma geração aí que está fazendo tudo diferente, né? A gente não fez desse jeito, né, Reinaldo? Como é que a gente olha com respeito para isso? Porque, tá fazendo tudo errado, meu, moleque. Não, para, dá um passo atrás. O que será que eu posso aprender com esse moleque? Maravilhoso. Não, aquele papo foi tão legal, né, Renê? Você estava falando aí desse assombro que todos nós temos, né? E aí eu trago um casal de autores africanos, Malidoma Somé e a esposa dele, Sobofo Somé, que saíram para a França, depois para os Estados Unidos, se tornaram doutores lá, enfim, escreveram alguns livros falando dessa cultura ancestral africana, numa linguagem que a gente possa compreender. E a Sobofo Somé, a esposa, fala muito desse olhar da cultura africana, de que as pessoas que nascem, o propósito daquele bebê, ele escolhe aquela mãe, aquele pai, aquela comunidade para nascer ali, seja na favela do Rio, seja numa favela da África, seja numa alta classe média da Suíça, mas aquela criança, segundo essa cultura africana, ela não escolheu aquele lugar à toa para nascer. Ele está ali com aquelas dificuldades e com aquelas facilidades, porque é exatamente aquilo que ela precisa viver para evoluir. Né? E nesse sentido, eu vejo como é um olhar para que aquilo que o trauma, para que esse assombramento talvez seja algo a serviço da vida. Né? A gente tem a tendência a olhar para o trauma como algo, nossa, aquilo ali, péssimo. E às vezes ter esse olhar, né, não é bom, eu concordo. E eu concordo também que a boa parte dos traumas que a gente vive na infância, a situação de um terapeuta é necessária, né? A gente não vai conseguir dar conta de olhar para isso sozinho, porque é muito dolorido. Mas depois que a gente tem esse acompanhamento e dá conta de olhar, e aí essas situações continuam acontecendo, os conflitos continuam acontecendo, eu me pergunto se esse olhar africano não está nos mostrando que, na verdade, a essência e o propósito da vida da gente nada mais é
do que aprender a lidar com esses conflitos de uma maneira a ressignificá-los para que eles não sejam mais uma coisa pesada e se tornem algo leve para a gente, para quem está em volta da gente. Então, você falou dessa questão dos imigrantes, né? Me lembrei aqui, lá de Minas, eu tenho minha família mineira, eu convivi muito tempo com o meu bisavô, pai da minha mãe, e com a mãe dele, minha bisavó. Minha bisavó, ela chegou no navio da Síria, quando ela tinha 4 anos. O pai dela continuou voltando para a Síria de navio e ele foi assassinado em uma dessas viagens. Ela era uma das filhas e a mãe continuou no Brasil. Quando ela tinha 14 anos, ela se apaixona por um filho de português. A família não aceita, mas ela resolve que vai casar. E ela, de alguma forma, ela banca o amor dela, uma feminista lá naqueles idos, né? E, curiosamente, se casa com um português cujo pai havia sido assassinado. Então, eu tenho 2 trisavós nessa família, assassinados, né? E aí, isso, por exemplo, desse avô, eu simplesmente botei o nome dele no Google e apareceu lá um artigo do Arquivo Nacional relatando o assassinato, né? Da parte... então, assim, o que eu faço com isso, né? Essa é uma pergunta que eu me proponho a dividir com você, porque é um processo que eu vou aprendendo e me coloco nesse lugar de estar também aprendendo, né? É um fato. Quando eu olho, né, para um desafio do que é estar no presente, do que é estar aqui o tempo inteiro conectado com as coisas que estão acontecendo, ao invés de planejar, ficar aqui planejando que eu vou falar com o Renê dessa live, não. Eu vou vir aqui, e o Renê fala de imigrante, pô, né? Vem. Eu acho que isso é um pouco presença, né? Mas, depois de muito olhar para... Eu fiquei pensando assim, bom, eu olho para esses avós, eu tenho o nome deles, esses trisavós, eu não tenho fotos, mas aí, num certo momento, eu vi que era possível, respeitosamente, usar aquela técnica do Ho Oponopono para dialogar com eles, né? Eu usei o Ho Oponopono primeiro com a minha mãe, que estava com Alzheimer, internada, ficou 10 anos, eu não conseguia falar com ela, mas ela em Belo Horizonte, eu no Rio, e eu falava com ela, né? Mentalmente, eu me conectava a ela. E eu percebo que é uma forma que você pode também falar com esse ancestral que foi assassinado, aquela coisa, eu te amo, que tem um pouco a ver com aquilo que Hellinger, e você mencionou, de eu incluir os excluídos, né? O eu te amo serve um pouco para eu vejo você. Só isso. Eu te amo, né? Por favor. Por favor, aí tem a ver, quando eu falo da mediação, a gente vê muitas vezes nessas culturas ancestrais que elas olham para os antepassados. Eu estou lendo o livro do Krenak, A Queda do Céu, e ele fala que a forma da sabedoria, uma das formas de obter sabedoria é reproduzir o que faziam os nossos ancestrais. E eu vejo essa fala dele como um lugar de honra. Mas, por outro lado, a gente vê como nas percepções do Hellinger, e como muitas vezes essa ideia da gente reproduzir também o que é ruim, também aquelas dinâmicas que são negativas, aquela questão da boa consciência, o por favor, para mim, faz sentido, no sentido de... talvez me ajuda a olhar para isso lá de trás e falar assim, por favor, me libere. Me libere para fazer diferente. Por que fazer diferente? Porque eu fico imaginando, e eu olho para essa minha bisavó, eu olho para esse meu avô, olho para minha mãe, e fico imaginando assim, qual é a repercussão de uma família que tem, há 2, 3 gerações atrás, 2 assassinatos como esses. É natural, eu imagino, que essas pessoas que ficam sofrem um trauma. E um trauma, muitas vezes, do medo do desconhecido, né? De repente, você está uma pessoa viva e não está mais. Então, essa informação desse medo do desconhecido talvez seja
por favor, me permita confiar no desconhecido, confiar no que me chega, né? E por aí vai, eu não estou me lembrando quais são as outras, mas eu fico pensando assim, na prática, de como a gente pode, se eu tenho desejo de olhar para essa psicogenealogia, e se a partir disso me chegam informações, eu posso, nas minhas reflexões, nas minhas meditações, eu posso respeitosamente fazer aquilo que nas constelações é o processo, né? Você olha para o trauma, você olha um tempo do trauma, você fica ali um tempo conectado com isso, para ver as emoções que vêm, né? E o Ho'oponopono também fala, eu sinto muito. Não é simplesmente eu te amo. Tem também eu sinto muito, né? Percebe que são simples, mas são. E a partir do sinto muito, você se conecta com toda essa tristeza dos que ficaram, dos outros, e num certo momento tem o por favor, que é aquele movimento que a gente muitas vezes faz, depois de se conectar com aquele ancestral que foi excluído, a gente se vira de costas para ele, mas sentindo toda a energia dele fluindo pelas costas e a gente se despede rumo ao futuro da gente, que tem a ver com esse lugar da presença, né? Então, por isso que eu acho que a mediação também me ajuda a olhar para essa coisa africana e indígena, que tem uma sabedoria, mas a gente também tem que juntar isso com toda a sabedoria ocidental, que os grandes estudiosos da psicanálise e quem veio depois, e os atuais, eu acho que o desafio é a gente, como mediador, também fazer uma conversa disso, a serviço da vida da gente, e desse lugar da presença, né? E principalmente quando a gente tem uma dor em algum lugar do corpo, talvez seja um bom momento para a gente também perceber aí se isso pode estar conectado com alguma coisa lá de trás. Nessa hora, o facilitador ele faz uma ponte, né? Uma ponte entre o invisível e o improvável, né? Por quê? Porque ele já viu isso em outros casos, às vezes ele viu isso muito bem em sua própria história, né? Porque ele se terapeutizou, ele se aprofundou, então ele pôde, de repente, falar, olha, essa seara, esse caminho eu conheço, você gostaria de caminhar junto comigo? Então, os métodos terapêuticos, as meditações, elas são um convite, né? E você estava falando das palavras mágicas, né? Como Hellinger a chama. É muito importante a gente falar isso, que assim, é importante um estado, né? Você falou da presença, mas um estado especial para que essas palavras mágicas sejam mágicas. Então, é sentido, é sério, é com intenção. Que é a mesma coisa que a gente faz uma meditação aqui. Fecha os olhos, respira fundo, olha um caminho na sua frente, tal. Se eu faço isso de forma automática, eu falo, isso aqui não funciona, né? E quantas vezes eu não preciso fazer um exercício de meditação durante meses para, de repente, finalmente falar, hoje, pela primeira vez, eu meditei. Porque, às vezes, é necessário, sim, uma autorização nossa de nós mesmos, né, do nosso corpo, para relaxar, para estar presente, para desligar das mídias, dos afazeres, das tarefas, porque é muito difícil a gente meditar preocupado com o relatório que a gente tem que entregar amanhã. Ou então com o jantar que tem que ser feito. Ou então com a criança que está berrando na porta e falando, mãe! Quer dizer, logicamente, é um contexto que envolve a todos nós, mas é fato, tem certas terapêuticas que elas precisam de todo um contexto, todo um momento, toda uma abertura para acontecerem. E é isso
que a nossa querida professora Úrsula Frank trabalha tão bem nesse livro, né? Trauma, Transe e Transformação, onde ela fala da questão do estado de presença. Ela deixa bem claro aqui, trauma e transe, todo mundo, amiguinho, todo mundo, né? Ninguém é melhor que ninguém aqui não, todo mundo tem sua história. A questão é, será que eu consigo olhar para isso com presença, com consciência? E aí a gente pega a referência de Eckhart Tolle, né? O poder da presença, né? Então, se eu consigo olhar para a mesma história que eu já ouvi várias vezes, que eu já li várias vezes, mas em presença, de repente eu falo, nossa, eu nunca ouvi ela desse jeito. Será que a história mudou ou será que eu estou mudado para aquela história? Isso a gente repetidamente vê na terapia, né? Às vezes a pessoa precisa dar uns giros, repete padrões. Porque à medida que ela repete, certas coisas vão se movimentando. Talvez aquele por favor, que antes era da boca para fora, de repente ele é sentido. Por favor, porque assim, eu quero honrar isso de um outro jeito, né? Deixando bem claro que às vezes certas crenças, mesmo que negativas, certos comportamentos, mesmo que maléficos, são formas de honrar questões do passado, né? Logicamente que para isso cada situação é uma situação, cada história é uma história. Mas muitas vezes você percebe um padrão dentro de um sistema que você fala, mas por que ele é tão forte? Por que ele é tão encrudecido? Porque ele é necessário. Ele mantém a estrutura, o tecido daquele sistema, né? Então ele precisa talvez de um por favor, no sentido, vou honrar, eu vou olhar para você, mas de uma outra forma. Não precisa ser tão dolorido, não precisa ser tão pesado, até porque essa dívida já foi paga, né? E isso muitas vezes é uma consciência que a gente não tem. E é por isso que o Hellinger falava, o essencial é simples, né? E você menciona aí o Ho'oponopono. É simples. Mas para chegar nesse simples, meu amigo, que viagem! É verdade. Ó, Márcia Florencio, que é uma grande amiga, já fez até live comigo, colocou aqui. Ela também estuda o Ifá, nós fizemos uma live sobre o Ifá. Receber a permissão dos ancestrais é uma dádiva, que não falam para a gente como um ensinamento básico. Muitas vezes nos perdemos na busca insana por seguir. Seja bem-vinda, Márcia, agradeço aí o comentário. Eu vejo assim como os conflitos são uma oportunidade interessante para a gente aprender, né? Porque imagina, se eu estou voltando àquele caso lá, né? Eu venho de uma família, 2 assassinatos, isso gera o que na família? Um excesso de controle. Eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que planejar tudo, porque senão eu morro, né? Isso vem passando, descendo ali pela família. Aí eu, cá embaixo, de repente me dou conta, você falou aí das novas gerações, né? Que estou tendo com um filho de 17, 18 anos, um olhar ali de excesso de controle que prejudica a nossa relação, aquilo que você falou, né? Eles são diferentes da gente, o excesso do uso da internet, é isso, é aquilo, eu tenho que dar limite, mas até onde vai esse limite e tal. E aí, assim, né, quando a gente se conecta com esse ancestral e esse destino tão trágico, a gente também percebe que esse excesso de controle meu talvez seja uma lealdade inconsciente minha com essas repercussões pós-morte. E aí, qual é o meu exercício? É de confiar que ele, com 17, 18 anos, tem condição daqui para frente de arcar com as consequências daquilo que ele faz.
E eu, no fundo do meu coração, não é da boca para fora, mesmo aflito muitas vezes, porque está na festa, não sei até que horas e tal, eu me coloco nesse lugar de, ao invés do medo, né, do desconhecido, eu me coloco no lugar de confiar na vida. Confiar Uhum. na vida de que ele tem as ferramentas e ele tem, né? Não é fácil, né, Renê? Porque, assim, no dia a dia da gente, são essas as questões que eu acho que são ricas para a gente, né? E na última conversa nossa, não sei se você se lembra, você trouxe o tema dos traumas coletivos. Você até mandou um link do Thomas Huber, né? Hilbert, sim. Huber, e você falou também dessa questão dos jovens, né? E eu tenho pensado sobre isso também, né? Fato que a gente olha em volta, existe um peso no ar, né? Que não é só o da pandemia, não é só da guerra da Ucrânia, não é só é uma coisa planetária de uma intolerância com o outro. E agora, quando a gente olha nessa perspectiva africana de que os traumas estão a serviço da vida, me faz também compreender, por exemplo, a gente vê hoje assim, a força das mulheres feministas, das mulheres negras, das mulheres da favela, dos meninos e rapazes negros dos movimentos antirracistas, que no momento de tanta opressão e tanta morte e tanta agressividade, eles partem para cima com muita força. O que e para mim eles estão aí nessa, você pode dizer, é exagerado um pouco, você olha só, a raiva ela também está a serviço da vida, né? A gente sabe que nas terapias a gente não pode tomar papai e mamãe sem antes Uhum. viver a raiva. E a terapia, você como psicanalista, como terapeuta, o papel do terapeuta é muitas vezes fundamental para fazer essa travessia entre olhar para o trauma, viver a raiva e ver o que está depois da raiva, a tristeza, mas isso é depois, a gente tem que viver a raiva. E eu acho que hoje, do ponto de vista coletivo, eu percebo que toda essa força e essa indignação dos movimentos identitários tem a ver com a busca de tirar debaixo do tapete toda uma narrativa que é uma narrativa mentirosa e que o Brasil está há 500 anos contando uma historinha de que nós somos do bem, ninguém aqui é agressivo, né, os negros são legais, os indígenas são sempre... Enfim, eu acho que a gente... Quer dizer que eu digo, o trauma ele é positivo nesse sentido, porque as pessoas, a partir deles, elas têm essa possibilidade de recontar uma história a partir das vítimas. E aí, já passando para você, eu acho que o grande desafio é a gente, ao mesmo tempo que a gente fortalece e apoia que essas narrativas sejam contadas por quem foram as vítimas, a gente busque também não se acorrentar num discurso de raiva e de intolerância. Eu acho que são dois movimentos que andam em paralelo. Tem um movimento de sim, nós temos, politicamente, a gente tem que fortalecer essa nova narrativa. Agora, internamente, eu tenho que tomar muito cuidado para eu também não me aprisionar nesse discurso, porque isso também vai me fazer, talvez, sofrer, vai me dar dores, vai me dar... Né? Então, esse é o grande desafio para nós todos. Quando a gente fala, né, do trauma coletivo, né, e muito bem colocado por você, né, o contexto do trauma coletivo, a gente lembra que as religiões ou tradições, né, de matriz africana, assim como australiana, eles falam, né, de collective soul, né, uma alma coletiva, né? O Hellinger falava, né, que a gente não tem uma alma, a gente habita uma alma, né? Então, sim,
E aí eu vou usar uma metáfora do consultório. Você pode esconder um cadáver embaixo do tapete, mas você não pode fazer nada em relação ao mau cheiro que vai ficar depois de um tempo. Ou seja, em algum momento você vai ter que olhar para aquilo, né? E você pode usar os métodos mais rebuscados, né, de adaptação, de fuga, para esconder aquilo. Mas, como dizem os budistas, se você comete um crime, 3 pessoas ficam sabendo: você, a vítima e Deus. Né? Ou seja, né, como é que você vai lidar com isso? Sendo que Deus aqui pode ser, inclusive, esse inconsciente coletivo. Sim. Pode ser, inclusive, esse espírito coletivo. Né? Ou seja, como você falou, a raiva está a serviço a algo que quer explodir, é uma panela de pressão. Vocês vão me escutar, agora vocês vão ter que olhar para isso. Né? Em algum momento isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser olhado, isso tem que ser honrado, isso tem que ser ritualizado. Né? E a gente viu como a nossa cultura, isso já vem de décadas, tem encapsulado, silenciado rituais. Por que está tão forte hoje em dia os movimentos de sagrado masculino, sagrado feminino? Quer dizer, a retomada de rituais, porque nós precisamos de rituais. Né? Sim, com o imediatismo, com a globalização, com a virtualidade, muitos rituais foram esquecidos. Eu não tenho tempo para isso. Isso daí não é importante, isso daí é uma besteira que os velhos inventaram. Não. Existe um símbolo aí, e o Jung escreveu uma obra sobre isso, que chama O Homem e Seus Símbolos, né? Falando como os símbolos se perpetuam de povos para povos, e como você, de repente, encontra, aí a gente pode chamar de campos morfogênicos, a gente pode chamar de inconsciente coletivo, de repente um povo asteca com figuras rupestres parecidos com o povo australiano, pigmeu australiano. Aí você fala, mas eles não tinha Wi-Fi naquela época, né? Não tinha Zoom. Né? E aí, como é que o bagulho aconteceu? Né? Então, símbolos humanos, né? E nós, como humanos, como seres humanos, de certa forma, compartilhando esses símbolos, numa linguagem que não é a verbal, e eu também não estou falando aqui de telepatia, né? Não sou nenhum estudioso de telepatia, mas que existe um fenômeno aí, existe. E o trauma muitas vezes aponta para algo que sim precisa ser cuidado, com respeito, com tempo e no ritual necessário. Às vezes o ritual não é por favor, às vezes o ritual é sim, apesar de. Outras vezes o ritual é gratidão. Agora eu vejo. Ou às vezes o ritual é aqui eu deixo isso e eu vou embora. Né? Então, enterrar um corpo e fazer o ritual fúnebre não é importante apenas para o morto, mas principalmente para o vivo, né? Para a família. Né? E é um local para onde eles podem voltar e conversar com aquele ente. Né? Por mais que a gente fale, não, eu posso conversar com ele no meu coração, às vezes eu preciso daquela lápide, daquele símbolo. Não, o corpo está aqui. E é aqui que eu vou fazer minha oração, aqui que eu vou fazer minha reverência. E sim, isso é importante. Né? E as culturas mais antigas, elas seguem preservando isso. Né? Então, Freud tinha um monte de artefatos arqueológicos em seu consultório, Jung também. Geralmente psicanalistas têm coisas, né, antigas, porque elas falam do ritual. Né? Eu tenho aqui alguns quadros que eu trouxe lá do Canadá, que são quadros indígenas, né, que falam do feminino e falam do nascimento de uma tribo. Né? Quer dizer, são figuras rupestres que passam de geração para geração, falando do futuro.
e elas estão no passado. E é louco isso, né? Não tem tempo, mas tem espaço. É maravilhoso, né? Esse olhar atual do que é o tempo, né? E, você estava falando dos indígenas, né? Eu gosto muito de usar também o corpo da gente para ser um termômetro, né? Então, eu me lembro, imagina, eu me lembro assim, né? Minha mãe estava lá já internada numa clínica e alguns dias eu entrava lá na clínica, ela estava ótima, a gente cantava as marchinhas de carnaval. Outras vezes ela estava com o maxilar contraído, coisa de uma raiva contida, né? Eu tenho bruxismo, né? Uso, né? Tem essa coisa que tem a ver com controle, né? Você vê como as coisas vão, né? Sim. E aí, lá pelas tantas, nessas pesquisas, eu me dou conta que de uma foto da avó da minha mãe, né? Minha trisavó, meu trisavô é fazendeiro lá em Minas, dono de grandes fazendas. E ela, uma carinha totalmente indígena. Ela já velhinha, mas aquela fisionomia, né? E a minha avó, mãe da minha mãe, adorava ervas, adorava chás, né? Mas tinha uma coisa de, não, isso aqui não pode ser falado, isso aqui. Né? Então, eu fico vendo como o desafio também nesse lugar de olhar para uma ancestralidade que tem donos de fazendas e que tem indígenas, e você estava falando da matriz, eu não sei se foi quem você mencionou, mas tem o Darcy Ribeiro foi quem primeiro falou desse protótipo, né, que ele tem uma fala muito dura, que depois aquele terapeuta junguiano aqui do Rio, Gambini, Roberto Gambini, que também Gambino. gosto muito, Maravilhoso. ele também reproduz, ele fala, o protótipo do cidadão brasileiro, todos nós somos fruto de uma matriz composta por um português violento e uma indígena Sim. ou uma negra violentada. Então, Uau. assim, né, quando a gente imagina aqueles portugueses chegando nas suas caravelas em 1500, com os índios Sim. ali alinhados, vendo aquelas caravelas que eram deuses, né? E eles ali, assim, bom, vamos nos submeter, vamos fazer parcerias e tal, e a partir de um certo momento eles se dão conta que eles estão sendo escravizados, e foram escravizados. Então, eu acho que, de novo, a gente, nas nossas dores, nas nossas dores, na minha dor do maxilar, no meu excesso de controle, para mim, pelo menos, é um processo que permanente, sabe, Renê? É um processo da gente revisitar pai e mãe, naquilo que o Hellinger sempre falou, a gente tem a vida inteira para tomar pai e mãe, para olhar para eles sem julgamento, mas eu diria que a gente esse é um desafio, mas eu acho que a gente tem um outro potencial de autoconhecimento que também é ir além, que também é olhar um pouco para trás disso. Né? E aí, de novo, quais são as possíveis falas que eu... Porque aqui lá em Minas tem muito essa história de que as índias bonitas elas eram laçadas e aí ou eram estrupadas, ou se elas aceitassem ser assim, elas ficavam como assim, elas ficavam, porque, né? E o Darcy falava muito disso mesmo, a sabedoria das indígenas que lá pelas estavam assim, ou eu faço isso e mantenho a espécie, ou seremos todos dizimados. Então, elas muitas vezes elas acabam realmente tendo filhos com esses portugueses, né? E a gente... E aí eu fico pensando assim de novo o desafio, né, de olhar para esse trisavô, que talvez tenha sido uma pessoa que, né, fez algo de o perpetrador, né, na linguagem lá do Hering, e fazer um olhar para ele sem julgamento, né, Renê? Assim, eu vejo principalmente a trisavó, né, e eu sinto muito e eu me compadeço daquele sofrimento, de tudo que certamente
foi vivido, mas eu também, de alguma maneira, eu integro isso, né? E eu integro num lugar de que cada um deles arcou com as consequências por aquilo que eles fizeram, e aí eu trato de, no meu convívio, né, no meu convívio com as mulheres, né, eu trato de ser respeitoso com elas, ou de ser solidário quando isso se faz necessário, e de apoiá-las nessa luta por recontarem uma narrativa, a mesma coisa com os negros, a mesma coisa com as pessoas de favela que hoje estão aí contando a sua versão da história do Brasil. Então, enfim, eu acho que é rico isso, mas devolvo aí para você. Não, com certeza. Que bom que você trouxe Darcy Ribeiro, né? Sérgio Buarque de Holanda, Roberto Gambini, né? Maravilhoso, inclusive para facilitadores de constelações familiares lerem Gambini, né? Essa releitura, né, da história, né? Então, a história pode ser sim contada pelo conquistador, pelo colonizador, mas cedo ou tarde, eu estou falando do cadáver que está embaixo do tapete, a coisa tem que ser falada. Cedo ou tarde, aquilo vai se tornar um mito, vai se tornar, e eu não estou fazendo nenhum trocadilho aqui, tá? Eu estou falando de mito mesmo, né? Não é nenhuma brincadeira política aqui. Vai se tornar uma versão, né? Uma versão do povo para falar daqueles esquecidos, daqueles que não foram vistos, daqueles que eram fracos ou que naquele momento fraquejaram, né? Então, a história, se ela não é conscientizada, se ela não é percebida, reconhecida, ela se repete, né? E aí a gente faz um jogo de cadeiras, né? De dança das cadeiras. Né? As cadeiras vão se trocando e vai faltando, tal, até que de repente está todo mundo excluído, né? Alguém precisa fazer a inclusão. Alguém precisa reconhecer aquilo que foi deixado para trás. E sim, nessa metáfora que você fala de tomar pai e mãe, existe um exercício muito poderoso. Porque de meu pai e de minha mãe eu tenho tudo. Do corpo de meu pai eu tenho todos os ancestrais que vieram dele. Da minha mãe, todos os ancestrais que vieram dela. E talvez até o homem, a mulher primeva, né, que habita em meu pai e em minha mãe. Né? E se eu tiver essa consciência, ou pelo menos se eu meditar em cima dessa consciência, talvez eu consiga olhar as mazelas não como uma coisa malvada ou ruim, mas talvez por um grito, um gemido, um pedido que precisa ser ouvido ou pelo menos ser dado lugar para isso. Né? O Bert Hellinger falava que às vezes quando ele olhava para o palco e via muitas pessoas no chão, né, mortos, ele fazia um exercício, apesar de não serem de sua família, apesar de serem pessoas desconhecidas, ele falava, eu faço um exercício de abrir meu coração e dar um lugar para cada um deles com sua história, com seu percurso. E ele estava falando de vítimas e perpetradores. Né? Então não é um exercício bonzinho, né? É um exercício que é exatamente de abertura, de permissão, de paciência, de tolerância, como você colocou, de discernimento. Né? E eu acho que isso não é uma coisa que você faça uma vez, é uma prática. E como o Hellinger nos dizia, é uma postura. Né? E nessa postura a gente vai incluindo coisas que até então a gente achava que não estavam lá. O Gambini tem uma... Podemos ir mais uns 15 minutinhos ou você já está no teu horário? Já temos 1 hora de live, podemos mais um pouquinho? Eu costumo fazer 1h15, 1h20, então vamos avançar mais um pouquinho. O papo tá bom. Podemos. Enquanto você fala, eu vou ver se eu acho o meu livro do Gambini, que está por aqui. Mas vai falando, eu estou te ouvindo. Tá. Então, o Gambini, ele tem uma fala que é inacreditável.
pela precisão temporal dela. Tem A também no voz e o tempo. YouTube, tem também no YouTube uns filmes dele que são maravilhosos, umas palestras durante a pandemia, teve muita coisa boa dele sendo publicado aí. Ele fez algumas visitas naquelas cavernas que existem lá no Piauí, e aí fez várias leituras do que aquilo representa em termos da alma brasileira. E ele tem um livro, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele fala que, eu não sei, da existência de um ciclo de 2000 anos, que teria começado com o nascimento de Cristo e estaria terminando em torno do ano 2000, e ele vai mostrando como foi justamente um período onde, a partir do cristianismo ligado à civilização romana, você viveu o tempo inteiro um dualismo de uns contra os outros. Eram cristãos contra quem não era cristão, era o homem contra a mulher, e aí ele vai relatando ali, né, todas as dualidades que brancos contra negros, índios contra colonizadores, europeus contra sul-americanos e africanos. E isso, vários anos atrás, eu não sei se é um livro, não, é um livro do Jung, ele faz um comentário sobre um livro do Jung que falava disso, do Jung, que em torno do ano de 2000 estaria se fechando esse ciclo da dualidade para a gente superar isso e ir para um outro movimento da unicidade, né? E quando você fala desse cadáver que está fedendo, se a gente acredita nessa perspectiva, são 2000 anos de cadáveres debaixo desse tapete, né? E é curioso, porque se você vai ver até politicamente, teve aí um período de governos Obama nos Estados Unidos, governos mais ligados à humanidade, não vou nem dizer aqui, teve Fernando Henrique e depois teve Lula, são governos que têm uma perspectiva mais humanista, e no mundo inteiro você teve uma onda de governos mais progressistas, e curiosamente, nós estamos vivendo hoje, é como se fosse assim, e a minha leitura, e uma leitura, eu sou muito otimista, sabe, assim, sabe, o último sopro daquele cadáver que está ali, tem gente que não consegue olhar para o futuro, tem muito medo e muita confusão, porque foi tão acostumado nessa lógica de nós contra eles, né, dos negros, dos indígenas, das mulheres, naquele lugar ali, né, você fica lá no teu lugarzinho e ali eu te respeito, mas olha, não cresce não, porque existe uma hierarquia aqui. Né? Então, assim, tem pessoas que eu acho que estão vivendo esse dilema, dessa dificuldade de olhar para um futuro que está batendo a porta, e é inevitável, né? E é lindo, mas é desafiador para todos nós. Porque é muito fácil a gente falar de não julgamento na teoria, mas na prática, na hora que, sei lá, você está indo ali, alguém bate no teu carro e foge, ou te desrespeita, e quando você vê, né, esse exercício permanente da gente, eu acho que tem a hora da indignação, sim. A raiva, às vezes, ela é necessária até como né, uma consequência daquilo que foi feito. Mas se a gente está muito raivoso no dia a dia, talvez valha a pena, quem tem esse perfil, também, antes de partir para cima, dar uma respirada e dar um passo atrás e ver a serviço de que aquele conflito está ali. O que eu posso aprender com aquele conflito? Da mesma forma como, se eu sou uma pessoa que nunca vou para os conflitos, talvez o meu aprendizado é eu viver essa raiva. Eu ter essa coragem de reagir quando desrespeitado. Não tem receita, né? Mas esse lugar do meio aí, entre né, não fazer nem sempre uma coisa, nem sempre outra, é o aprendizado que eu acho que todos nós vamos ter que aprender. E estamos aprendendo nesse momento aí de tanta intolerância, mas também com a internet, principalmente, não dá mais. O cadáver, o cheiro já está saindo, entrando pela janela, pela chaminé, não tem mais como você segurar. Né? Você não tem mais mediadores que antigamente, de alguma forma,
selecionavam os conteúdos que tinham como ser divulgados. Hoje não, hoje, né, a pessoa lá da favela, lá do interior do Maranhão, se ele tem um conteúdo e aquilo dialoga com a população, ele fica rico, porque ele consegue dialogar com a população, né? É E é mágico, muito e é assustador, mas fala. não, e é exatamente a história que você me contou da Malidona, né? Do e da Malidona, né? Quer dizer, esse percurso que eles fazem, né? E de chegar na Europa, né? Chegar no país do colonizador, entrar na linguagem do colonizador, quer dizer, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, e eu vou falar de tradição, eu vou falar de respeito, eu vou falar daquilo que era, e que tinha força, tinha funcionalidade, tinha essência, né? Porque senão, até pelo Wi-Fi o cheiro podre vai passar, né? Quer dizer, a verdade ela vem, né? E elas vêm às vezes de maneira desconfortável, com a raiva incontrolável. Algo precisa ser visto. E o Freud dizia isso, né, exatamente no livro sobre dinamismo psíquico, que assim, as emoções reprimidas e que não são olhadas, não são trabalhadas, vão voltar à tona mais para frente de formas inadequadas. Quer dizer, ok, realmente, às vezes naquele momento eu estou muito sensível, tal, eu dou uma reprimida, é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de adaptação, mas é como se o ID mandasse um post-it lá para cima. Mas, ó, eu vou ficar um tempo com isso aqui, mas você vai ter que pegar de volta, hein? Não esquece aqui não, que eu vou te lembrar. E ele faz isso mesmo. O ID, você não pode brincar com ele, não. Ele dá umas cutucadas, ele dá umas garfadas lá para cima, né? Ou seja, aí o Freud fala muito de Hermes, né? Freud, Jung, o Hermes, né? Que era o deus mensageiro, né? Ele comunicava os deuses, comunicava os homens, né? Ele fazia a ponte entre todos. Você tem que ter uma ponte entre teu mundo obscuro, inconsciente, sombrio, e a claridade. Entre eu e o Rinaldo, entre eu e os conflitos, né? Quer dizer, eu tenho que ter pontes. E também discernimento. Tem certas coisas que são minhas e que tem minha responsabilidade ou corresponsabilidade, e tem coisas que não, que eu posso prestar minha solidariedade, mas que talvez eu não seja responsável diretamente por aquilo, né? Aqui a gente está falando de coisas que a gente é interdependente, né, e que somos direto ou indiretamente corresponsáveis, né? E isso também é um trabalho de conscientização, né, que a gente não está aqui no mundo a passeio, que a gente está numa missão mesmo, a gente tem um propósito, e como você falou aí no seu insight, talvez o propósito seja exatamente tirar o tapete de cima do cadáver, seja olhar para o cadáver e de repente reconhecer ele e falar, nossa, quanto tempo que eu estou aqui embaixo desse tapete? Tirar o cadáver debaixo do meu tapete, né? Não do outro. Exato. Esse eu acho que é o primordial. É fácil apontar o dedo para o cadáver do vizinho, né? O cadáver da mulher, o cadáver do filho. Agora, né, o aprendizado começa com a gente, né? Os dois Sommet, o Sobonfu, a esposa, e o Malidoma, eles falam muito de gestão de conflitos, de como a comunidade na cultura tradicional africana ela sustenta a saúde mental do grupo, uma coisa que cada vez mais é presente na cultura ocidental, né, desse consumismo louco, onde as pessoas estão aí doentes, sozinhas muitas vezes, bebendo, se drogando, e essa coisa
da comunidade, das pessoas, da comunidade do prédio onde você não conhece ninguém, a comunidade do teu ambiente de trabalho que você entra e sai, né? Valorizar isso. Eles também têm essa coisa que você comentou dos rituais, né? De como é importante. E eu estava vendo também, por exemplo, todo esse trabalho que a própria justiça no Brasil, através da justiça restaurativa, também lá do direito sistêmico, né, de buscar olhar para o conflito não somente como a punição tem o seu lugar, eu acho que ela sempre vai existir e será necessária, mas a gente também incluir dentro desse contexto, quando as partes estão interessadas nisso, em abrir espaço para que as vítimas possam ser acolhidas naquela dor delas e buscar, de alguma maneira, quando elas estão interessadas, né, esse senso de reparação, para que não fique todo mundo sempre, você resolve o conflito e continua com o problema. Né? E assim, tem várias tribos brasileiras, lá do norte, que também hoje tem algumas teses que pesquisam esse mesmo contexto ali na tribo, que quando alguém ali mata alguém, primeiro tem lá uma pessoa mais próxima que chama as duas famílias para conversar, e aí se não tem uma solução, chama, né, uma outra pessoa no nível hierárquico ali da comunidade, mas as famílias continuam participando, quer dizer, você não exclui ninguém. Diferente muitas vezes da justiça, que tem a primeira instância, aí decide, vai para a segunda, aí já não houve mais a primeira, vai para a terceira. Tem uma cultura ali da comunidade que você vai incluindo, vai incluindo. Não tem solução fácil, mas eu acho que a gente tem muito que aprender com essas culturas tradicionais. Eu vejo que a gente está cada vez mais aberto a isso, mas eu acho também que a gente tem que sempre reconhecer o valor, nós brasileiros também, da nossa tradição portuguesa, né? Que bem ou mal a gente né? É fruto disso, né? A gente também acolher através dos portugueses, de todos os europeus que vieram para o Brasil, descendentes de alemães, de italianos, né? Isso trouxe muita riqueza para o Brasil e a gente não precisa excluir ninguém. Eu acho que a gente tem que recontar sim essa narrativa, mas a partir daí a gente olhar para frente e estar junto nisso, né, Renê? Querido amigo, voou o tempo aqui, você tem o tempo que você quiser aí para fazer as suas considerações finais. Eu queria já agradecer várias pessoas que entraram aqui, mas eu sou ruim de ficar lendo e os nomes aqui, mas tudo bem, eu sei que as pessoas... A gente está aqui muito ligado, né, um no outro aqui, eu fico muito feliz de poder falar. É um tema para mim difícil, eu confesso a você que não são temas fáceis, não, mas eu me sinto muito à vontade nesse nosso bate-papo. Eu acho que tem que ser assim, né? Porque é difícil, às vezes é doloroso, mas pode ser um bate-papo, e você com esse espaço, né, do toque-toque, né, junto com outros colegas, né, colegas comuns que nós temos, né, você traz essa prosa, né, a possibilidade da gente refletir, né, e eu acho que você tocou num ponto muito importante, né, da ambivalência, né, dos conflitos, da polarização, e talvez a possibilidade de eu olhar para uma unificação, não que ela já exista, mas olhar para uma unificação e caminhar com ela, caminhar com essa polarização que eu tenho em mim, né, de direita e esquerda, de masculino e feminino, de bom e mal, de frio e quente, né, mas caminhando em direção a essa unicidade, né, tentando, sim, discernir e incluir, né? Então a gente sabe que o circular humano da humanidade, ele tem movimentos de segregação, ele tem movimentos de exclusão, ele tem movimentos de integração e de inclusão, né? Então, onde será que na minha vida eu estou, né? Em determinado sistema, campo, circunferência, será que eu estou incluindo ou estou excluindo? Será que eu estou segregando? Será que eu estou integrando? O fato de eu ter consciência desse movimento já diz muito, né? E aí depois vem o trabalho mesmo. Ok, será que dá para fazer diferente? Né? Será que eu posso
fazer um movimento que contribui para a minha comunidade. Né? Lembrando que Bert Hellinger deixou bem claro, né, que a constelação familiar ele estava a serviço do todo, né? Estava a serviço do coletivo, não é do individual. Por mais que eu faça, de repente, uma constelação individual, eu tô trabalhando o sistema inteiro, né? Dentro das possibilidades daquele sistema. Né? Mas é um olhar para o todo, para o coletivo. E esse coletivo é minha família, é minha comunidade, é minha cultura, é meu povo, minha pátria, e assim por diante. Mas, meu muito obrigado a você, Rinaldo, por esse convite para estar aqui, a vocês que estiveram aqui. Se você me der licença, Rinaldo, eu só vou mostrar alguns livros que eu acho que contribuem para esse... É verdade, você tem uma produção maravilhosa. Fique à Não, vontade. não são meus. Não são meus. Esses aqui são para falar do tema que a gente falou aqui hoje. Ah, mas depois mostra pelo menos os últimos 3 teus aí, que você produz bastante, seria legal também. Sei. Claro. Esse é uma recente aquisição minha da Anna Anselin Schützenberger, Psicogenealogia, né, dentro da psicologia, o estudo, né, da nossa origem, né, e como isso traz respostas, inclusive no sentido de inclusão. Né. Livro fantástico aí para lermos. Eu mostrei já esse para vocês, da doutora Ursula Frank Bryson, né, Trauma, Transe e Transformação, onde ela trabalha como isso é comum em todas as famílias. E agora eu vou mostrar alguns que ainda estão em outras línguas, mas são referências, né, para facilitadores e terapeutas, no sentido de epigenética, trauma, constelações familiares. Né? A gente tem esse do nosso colega Mark Wooling, do Canadá, Não Começou com Você. It Didn't Start With You. Muito bom esse livro. Tem este aqui, que fala bastante sobre trauma, e foi exatamente o tema da nossa live aqui hoje, da Francesca Mason Boring. Connecting to Our Ancestral Past. Né? Conectando-nos com o nosso passado ancestral. Né? E um livro que foi muito importante na época, quando Hellinger estava começando com seus movimentos, foi um dos alunos de Hellinger, hoje ele é um trainer, né, no mundo, né, Berthold Ulzhammer, Sem raízes não há asas. Ou seja, se nós não olharmos para as nossas raízes, nós não vamos ter a potência das nossas asas. Né? E aí, já que o Rinaldo falou, eu vou mostrar esse aqui. É um dos livros que eu escrevi com vários colegas, com a organização da colega Márcia Sarup, Direito 4.0. Nesse livro aqui eu falo sobre as constelações familiares com clientes esquizofrênicos. Quer dizer, a possibilidade de se trabalhar um trauma, sim, ancestral, e o Hellinger falava que o esquizofrênico, a esquizofrenia, a psicose, ela não é uma doença do indivíduo, é uma doença da família. Ou seja, quanto mais eu excluo o doente mental do sistema e coloco ele dentro de uma instituição, mais o problema continua. Quanto mais eu trabalho a inclusão dele dentro do cerne familiar, mais aquela doença começa a ter um outro sentido e lugar. E aqui a gente não está falando de cura da esquizofrenia, a gente está falando de tratar a esquizofrenia, de olhar para ela, dar um lugar para ela dentro do sistema familiar. Né? Então, é um livro onde eu falo disso. Logicamente, as referências que eu utilizei foram Bert Hellinger, Freud, Lacan, Gunther Weber. Né? Então, a gente tem uma vasta bibliografia e aí a gente tem essa sorte, né? O Rinaldo vai por uma linha, eu vou por outra, e a gente depois troca a figurinha, quem está estudando o quê. Né? Mas obrigado pelo espaço. Rinaldo, eu passo novamente a palavra para você, que você é o anfitrião dessa live aqui. Tá bom, Renê. Poxa, não, adorei. Eu acho que bacana isso mesmo, né? Você tem todo esse percurso
muito, muito ligado a essa cultura ocidental. Eu tenho uma vivência bem menor, mas realmente me fascina beber nas fontes das culturas tradicionais e me fascina principalmente construir pontes. Eu acho que esse é o grande papel de todos nós como mediadores, né? Sim. Tá bom, querido. Tudo de bom aí para você. Parabéns aí pelos trabalhos, pelos cursos, pelos livros, e a gente se mantém em contato aí. Vamos ver se a gente consegue encontrar presencialmente novamente para tomar um café aqui em Laranjeiras. Ou quem sabe em São Paulo, não sei. Com certeza. Seja São Paulo, seja Rio, seja BH, em algum lugar Pois a gente vai é, bater nossos papos. maravilha. Valeu, Renê, tudo de bom então. Vou encerrar aqui. Tudo de bom. Um abraço grande, cara. Obrigado. Um grande abraço a você e a todos que participaram. E a todos aqui. Leila, minha querida amiga, acabando de entrar. Tudo de bom aí, pessoal.